Olá pessoal, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar aqui, mais um domingo desse tão lindo, né gente? Falando com vocês, que para mim a maior alegria é quando eu estou falando com vocês. Eu estava aqui e Deus tocou na minha alma, Deus tocou no meu coração, para que eu lesse um pouco desse capítulo e falasse um pouco a respeito dos pais e das mães abandonadas, que os filhos cruéis e ingratos, né, que abandonam seus pais na velhice. Bem, irmãos, eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo do começo até o fim, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que vocês tivessem maior base, né, do conteúdo do mesmo. Bem, vou começar porque o vídeo vai ser bem rapidinho, irmãos. Nós estamos aqui lendo em Provérbio 10. Ele é muito extenso, mas eu vou só ler um pedacinho só. Prestem atenção, irmãos, no que Deus fala aos filhos ingratos e cruéis que abandonam seus pais na velhice, no momento em que eles mais necessitam da ajuda dos filhos. Muitos filhos abandonam seus pais como se estivesse abandonando uma mercadoria qualquer, como se estivesse abandonando um objeto descartável que não valeu nada para eles. Muitos filhos são bem-sucedidos na vida hoje e têm a ousadia de falar que são bem-sucedidos não porque os pais ajudaram, porque os pais fizeram alguma coisa por eles, mas sim pelo próprio mérito deles. Não é bem assim não, irmãos. Se um filho é bem-sucedido na vida, é porque em meio a tudo isso, teve muita oração, muita súplica em referência àquele filho, e tem também o DNA. Muitos filhos falam, eu não quero viver do passado, eu quero viver do presente. Irmãos, sem o passado, nós não temos presente, porque o passado, ele reflete no presente, por mais que as pessoas achem que não. Bem, irmãos, eu vou ler aqui em Provérbio 10, o justo em contraste com o perverso. Vou ler só essa pequena parte aqui para vocês terem uma ideia. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha a avidez dos perversos. O que trabalha com mãos remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bem, irmãos, eu vou ler só até essa parte, porque para lá já não é mais a respeito de filho, né? Mas, irmãos, eu gostaria de dizer aos filhos ingratos e cruéis que posteriormente irão assistir esse vídeo meu, assistam e reflitam no que vocês estão fazendo com seus pais. Lembrem-se que foram eles, que foi sua mamãe que gerou você 9 meses no ventre dela. Foi ela que deu a luz. Foi ela que sofreu as dores terríveis de um parto, que só uma mulher sabe, o tanto que é sofrido ter um filho. Foi ela que te acalentou, que te embalou nas noites frias, nas noites em que você estava com dor de barriga. Ela passou a noite inteira colocando fralda quente na sua barriguinha, dando remedinho, confortando você,
colocando você bem pertinho do peito dela, para que você se sentisse protegido. Mãe é sagrada. Mãe, ela pode ser o que for, mas se ela não abandonou um filho, ela é digna de toda honra, porque Deus, ele honra uma mãe. A palavra de Deus fala lá em Salmo 1, me parece, bem-aventurado o filho que ama seus pais, que não contenda com seus pais, porque aquele filho que contenda com seus pais, que abandona seus pais na velhice, no momento em que eles mais precisam dele, porque, irmãos, é o inverso. Quando os filhos são pequenos, os pais têm por obrigação de cuidá-los, protegê-los, ampará-los, levá-los à escola, fazer tudo por eles. Mas quando os pais envelhecem, os filhos têm que fazer isso. Nunca, jamais abandonar um pai num asilo. Vocês que fizeram isso, que abandonaram seus pais, levaram para uma casa de repouso, levaram para um asilo. Não façam isso não, irmãos, porque seus pais já estão velhos, já estão idosos. Eu nem gosto de falar essa palavra velhos, porque é uma palavra que denigra um pouco, né? Já estão idosos e não podem mais procurar uma justiça, porque existem na lei que os filhos que abandonam os pais, eles têm respaldo, os pais têm respaldo na justiça. É só procurar a justiça, mas acontece que muitos idosos, os filhos já pegam, já levam para uma casa de repouso, para um asilo, sequer dando a chance deles poder até conversar com alguém. Eles não querem a responsabilidade de cuidar de um pai, muitas vezes doente, de uma mãe, muitas vezes já com começo de Alzheimer, ou muitas vezes já com um pouco de esquecimento, talvez, ou muitas vezes já lento, porque isso já é da idade. A pessoa, quando ela fica idosa, ela já fica mais devagar, ela já não tem mais o reflexo que um jovem tem. Mas lembre-se, você também vai envelhecer. Lembre-se, você também tem filhos. Lembre-se que seus filhos estão vendo o que você está fazendo. E o exemplo que você está dando, eles vão fazer a mesma coisa com você. Porque na palavra de Deus fala, o que o homem planta, ele colhe. Isso daí é notório. Portanto, vocês que abandonam seus pais, eu não estou falando para aqueles que não abandonam, porque tem muitos filhos bons, maravilhosos, que não abandonam seus pais por nada desse mundo. Fica com seus pais ali acompanha seus pais até no último lugar do repouso eterno. Para esses pais, eu dedico toda a minha... Olha, não tem nem palavras. Não tem nem palavras de tão maravilhoso que são esses filhos. Mas esses filhos cruéis, essas noras ingratas que tomam posse dos filhos e se esquece que se elas têm o marido que elas têm, é porque a mãe os criou. Olha, noras, vocês que judiam das suas sogras, vocês que judiam dos seus pais, cuidado, viu? Que isso tudo vai voltar para vocês. Reflita, Jesus Cristo está voltando e os olhos de Deus correm nos quatro cantos do mundo em segundo. Dos olhos de Deus ninguém consegue escapar. Portanto, vocês que fazem isso com seus pais, cuidado. Ainda está em tempo. Se vocês levaram seus pais para um asilo, para uma casa de repouso, vá lá buscá-los.
Porque por mais que vocês vão visitar, vocês vão visitar uma vez por semana. E uma pessoa idosa, ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, ela precisa de amor, como vocês precisavam na sua pequenez, quando vocês eram pequenos. Suas mães, seus pais lhe ensinaram os primeiros passinhos, deram a primeira colheradinha de comida na boquinha de vocês, ensinaram vocês em tudo. Vocês sabiam que o ser humano é o pior, o bebê humano é pior 1000 vezes do que qualquer animal para ser criado? Porque um animal, quando ele tem um filhote, ele já sai do ventre da mãe dele, ele já vai procurar se levantar e procurar o peito da mãe. O humano não. O humano ele tem que ter um cuidado especial. A mãe tem que estar ali. Quando ele começa a engatinhar, a mãe tem que estar em cima, porque senão ele pode se queimar, ele pode pegar alguma coisa, pode engasgar, colocar na boca, tudo isso. Irmãos, eu peço para vocês, em nome de Jesus de Nazaré, vocês que estão fazendo isso para vocês, para os seus pais, reflitam, pensem bem, que tudo aquilo que se faz aqui se paga. Vocês vão pagar. E o preço é muito alto. Vocês vão pagar. Para vocês não pagar só se vocês morrerem antes da velhice. Aí vocês não pagam aqui no mundo, mas vão pagar lá no inferno. Porque quem abandona, despreza um pai e uma mãe, não é digno de nada. Ele é digno, é do inferno mesmo. E se ele não morrer, ele é digno dos filhos dele fazer a mesma coisa com ele quando ele envelhecer. Certo, irmãos? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Reflitam, façam um retrospecto na vida de vocês. Pensem bem no que vocês têm feito com seus pais. Tratem-os com carinho, com amor. Lembre-se que um dia vocês foram pequenos. Lembre-se que um dia seus pais saíram correndo de madrugada com vocês para levar num médico, debaixo de chuva, debaixo de garoa. Lembre-se tudo disso. E reflita. Se vocês colocaram seus pais num asilo ou numa casa de repouso, vá lá e tira-os. Se a nora maltrata os sogros, cuidado, hein? Que você também vai envelhecer. Certo? Reveja os seus conceitos, viu? É só isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Aqui quem falou foi a missionária Elza. Certo, gente? E eu falo não por mim, mas eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus nesse dia lindo de domingo, esse sol maravilhoso que Deus nos concede para os bons e para os maus. Então, fiquem com Deus e que Deus proteja vocês, que tenham um excelente domingo. Deus abençoe a todos. Um bom almoço para todos vocês. Olá, pessoal. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar aqui. Mais um domingo desse tão lindo, né, gente? Falando com vocês. Que para mim a maior alegria é quando eu estou falando com vocês. Eu estava aqui e Deus tocou na minha alma, Deus tocou no meu coração, para que eu lesse um pouco desse capítulo e falasse um pouco a respeito dos pais e das mães abandonadas, que os filhos cruéis e ingratos, né, que abandonam seus pais na velhice. Bem, irmãos, eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo do começo até o fim, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que vocês tivessem maior base, né, do conteúdo do mesmo. Bem, vou começar, porque o vídeo vai ser bem rapidinho, irmãos. Nós estamos aqui lendo em Provérbio 10.
Ele é muito extenso, mas eu vou só ler um pedacinho só. Prestem atenção, irmãos, no que Deus fala aos filhos ingratos e cruéis que abandonam seus pais na velhice, no momento em que eles mais necessitam da ajuda dos filhos. Muitos filhos abandonam seus pais como se estivesse abandonando uma mercadoria qualquer, como se estivesse abandonando um objeto descartável que não valeu nada para eles. Muitos filhos são bem-sucedidos na vida hoje e têm a ousadia de falar que são bem-sucedidos não porque os pais ajudaram, porque os pais fizeram alguma coisa por eles, mas sim pelo próprio mérito deles. Não é bem assim não, irmãos. Se um filho é bem-sucedido na vida, é porque em meio a tudo isso, teve muita oração, muita súplica em referência àquele filho, e tem também o DNA. Muitos filhos falam, eu não quero viver do passado, eu quero viver do presente. Irmãos, sem o passado, nós não temos presente, porque o passado, ele reflete no presente, por mais que as pessoas achem que não. Bem, irmãos, eu vou ler aqui em Provérbio 10, o justo em contraste com o perverso. Vou ler só essa pequena parte aqui para vocês terem uma ideia. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha a avidez dos perversos. O que trabalha com mãos remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bem, irmãos, eu vou ler só até essa parte, porque para lá já não é mais a respeito de filho, né? Mas, irmãos, eu gostaria de dizer aos filhos ingratos e cruéis que posteriormente irão assistir esse vídeo meu, assistam e reflitam no que vocês estão fazendo com seus pais. Lembrem-se que foram eles, que foi sua mamãe que gerou você 9 meses no ventre dela. Foi ela que deu a luz. Foi ela que sofreu as dores terríveis de um parto, que só uma mulher sabe, o tanto que é sofrido ter um filho. Foi ela que te acalentou, que te embalou nas noites frias, nas noites em que você estava com dor de barriga. Ela passou a noite inteira colocando fralda quente na sua barriguinha, dando remedinho, confortando você, colocando você bem pertinho do peito dela, para que você se sentisse protegido. Mãe é sagrada. Mãe, ela pode ser o que for, mas se ela não abandonou um filho, ela é digna de toda honra, porque Deus, ele honra uma mãe. A palavra de Deus fala lá em Salmo 1, me parece, bem-aventurado o filho que ama seus pais, que não contenda com seus pais, porque aquele filho que contenda com seus pais, que abandona seus pais na velhice, no momento em que eles mais precisam dele, porque, irmãos, é o inverso. Quando os filhos são pequenos, os pais têm por obrigação de cuidá-los, protegê-los, ampará-los, levá-los à escola, fazer tudo por eles. Mas quando
os filhos, quando os pais envelhecem, os filhos têm que fazer isso. Nunca, jamais abandonar um pai num asilo. Vocês que fizeram isso, que abandonaram seus pais, levaram para uma casa de repouso, levaram para um asilo. Não façam isso não, irmãos, porque seus pais já estão velhos, já estão idosos. Eu nem gosto de falar essa palavra velhos, porque é uma palavra que denigre um pouco, né? Já estão idosos e não podem mais procurar uma justiça, porque existem na lei que os filhos que abandonam os pais, eles têm respaldo, os pais têm respaldo na justiça. É só procurar a justiça, mas acontece que muitos idosos, os filhos já pegam, já levam para uma casa de repouso, para um asilo, sequer dando a chance deles poder até conversar com alguém. Eles não querem a responsabilidade de cuidar de um pai, muitas vezes doente, de uma mãe, muitas vezes já com começo de Alzheimer, ou muitas vezes já com um pouco de esquecimento, talvez, ou muitas vezes já lento, porque isso já é da idade. A pessoa, quando ela fica idosa, ela já fica mais devagar, ela já não tem mais o reflexo que um jovem tem. Mas lembre-se, você também vai envelhecer. Lembre-se, você também tem filhos. Lembre-se que seus filhos estão vendo o que você está fazendo. E o exemplo que você está dando, eles vão fazer a mesma coisa com você. Porque na palavra de Deus fala, o que o homem planta, ele colhe. Isso daí é notório. Portanto, vocês que abandonam seus pais, eu não estou falando para aqueles que não abandonam, porque tem muitos filhos bons, maravilhosos, que não abandonam seus pais por nada desse mundo. Fica com seus pais ali acompanha seus pais até no último lugar do repouso eterno. Para esses pais, eu dedico toda a minha... Olha, não tem nem palavras. Não tem nem palavras de tão maravilhoso que são esses filhos. Mas esses filhos cruéis, essas noras ingratas que tomam posse dos filhos e se esquece que se elas têm o marido que elas têm, é porque a mãe os criou. Olha, noras, vocês que judiam das suas sogras, vocês que judiam dos seus pais, cuidado, viu? Que isso tudo vai voltar para vocês. Reflita, Jesus Cristo está voltando e os olhos de Deus correm nos quatro cantos do mundo em segundo. Dos olhos de Deus ninguém consegue escapar. Portanto, vocês que fazem isso com seus pais, cuidado. Ainda está em tempo. Se vocês levaram seus pais para um asilo, para uma casa de repouso, vá lá buscá-los. Porque por mais que vocês vão visitar, vocês vão visitar uma vez por semana. E uma pessoa idosa, ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, ela precisa de amor, como vocês precisavam na sua pequenez, quando vocês eram pequenos. Suas mães, seus pais lhe ensinaram os primeiros passinhos, deram a primeira colheradinha de comida na boquinha de vocês, ensinaram vocês em tudo. Vocês sabiam que o ser humano é o pior, o bebê humano é pior 1000 vezes do que qualquer animal para ser criado? Porque um animal, quando ele tem um filhote, ele já sai do ventre da mãe dele, ele já vai procurar se levantar e procurar o peito da mãe. O humano não. O humano ele tem que ter um cuidado especial. A mãe tem que estar ali. Quando ele começa a engatinhar, a mãe tem que estar em cima, porque senão ele pode se queimar, ele pode
pegar alguma coisa, pode engasgar, colocar na boca, tudo isso. Irmãos, eu peço para vocês, em nome de Jesus de Nazaré, vocês que estão fazendo isso para vocês, para os seus pais, reflitam, pensem bem, que tudo aquilo que se faz aqui se paga. Vocês vão pagar. E o preço é muito alto. Vocês vão pagar. Para vocês não pagar, só se vocês morrerem antes da velhice. Aí vocês não pagam aqui no mundo, mas vão pagar lá no inferno. Porque quem abandona, despreza um pai, uma mãe, não é digno de nada. Ele é digno, é do inferno mesmo. E se ele não morrer, ele é digno dos filhos dele fazer a mesma coisa com ele quando ele envelhecer. Certo, irmãos? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Reflitam, façam um retrospecto na vida de vocês. Pensem bem no que vocês têm feito com seus pais. Tratem-os com carinho, com amor. Lembre-se que um dia vocês foram pequenos. Lembre-se que um dia seus pais saíram correndo de madrugada com vocês para levar num médico, debaixo de chuva, debaixo de garoa. Lembre-se tudo disso. E reflita. Se vocês colocaram seus pais num asilo ou numa casa de repouso, vá lá e tira-os. Se a nora maltrata os sogros, cuidado, hein? Que você também vai envelhecer. Certo? Reveja os seus conceitos, viu? É só isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Aqui quem falou foi a missionária Elza. Certo, gente? E eu falo não por mim, mas eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus nesse dia lindo de domingo, esse sol maravilhoso que Deus nos concede para os bons e para os maus. Então, fiquem com Deus e que Deus proteja vocês, que tenham um excelente domingo. Deus abençoe a todos. Um bom almoço para todos vocês. Olá, pessoal. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar aqui. Mais um domingo desse tão lindo, né, gente? Falando com vocês, que para mim a maior alegria é quando eu estou falando com vocês. Eu estava aqui e Deus tocou na minha alma, Deus tocou no meu coração, para que eu lesse um pouco desse capítulo e falasse um pouco a respeito dos pais e das mães abandonadas, que os filhos cruéis e ingratos, né, que abandonam seus pais na velhice. Bem, irmãos, eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo do começo até o fim, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que vocês tivessem maior base, né, do conteúdo do mesmo. Bem, vou começar, porque o vídeo vai ser bem rapidinho, irmãos. Nós estamos aqui lendo em Provérbio 10. Ele é muito extenso, mas eu vou só ler um pedacinho só. Prestem atenção, irmãos, no que Deus fala aos filhos ingratos e cruéis que abandonam seus pais na velhice, no momento em que eles mais necessitam da ajuda dos filhos. Muitos filhos abandonam seus pais como se estivesse abandonando uma mercadoria qualquer, como se estivesse abandonando um objeto descartável que não valeu nada para eles. Muitos filhos são bem-sucedidos na vida hoje e têm a ousadia de falar que são bem-sucedidos não porque os pais ajudaram, porque os pais fizeram alguma coisa por eles, mas sim pelo próprio mérito deles. Não é bem assim não, irmãos. Se um filho é bem-sucedido na vida, é porque em meio a tudo isso, teve muita oração, muita súplica em referência àquele filho, e tem também o DNA.
Muitos filhos falam, ah, eu não quero viver do passado, eu quero viver do presente. Irmãos, sem o passado, nós não temos presente, porque o presente, o passado, ele reflete no presente, por mais que as pessoas achem que não. Bem, irmãos, eu vou ler aqui em Provérbio 10, o justo em contraste com o perverso. Vou ler só essa pequena parte aqui para vocês terem uma ideia. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha a avidez dos perversos. O que trabalha com mãos remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bem, irmãos, eu vou ler só até essa parte, porque para lá já não é mais a respeito de filho, né? Mas, irmãos, eu gostaria de dizer aos filhos ingratos e cruéis que posteriormente irão assistir esse vídeo meu, assistam e reflitam no que vocês estão fazendo com seus pais. Lembrem-se que foram eles, que foi sua mamãe que gerou você 9 meses no ventre dela. Foi ela que deu a luz. Foi ela que sofreu as dores terríveis de um parto, que só uma mulher sabe, o tanto que é sofrido ter um filho. Foi ela que te acalentou, que te embalou nas noites frias, nas noites em que você estava com dor de barriga. Ela passou a noite inteira colocando fralda quente na sua barriguinha, dando remedinho, confortando você, colocando você bem pertinho do peito dela, para que você se sentisse protegido. Mãe é sagrada. Mãe, ela pode ser o que for, mas se ela não abandonou um filho, ela é digna de toda honra, porque Deus, ele honra uma mãe. A palavra de Deus fala lá em Salmo 1, me parece, bem-aventurado o filho que ama seus pais, que não contenda com seus pais, porque aquele filho que contenda com seus pais, que abandona seus pais na velhice, no momento em que eles mais precisam dele, porque, irmãos, é o inverso. Quando os filhos são pequenos, os pais têm por obrigação de cuidá-los, protegê-los, ampará-los, levá-los à escola, fazer tudo por eles. Mas quando os pais envelhecem, os filhos têm que fazer isso. Nunca, jamais abandonar um pai num asilo. Vocês que fizeram isso, que abandonaram seus pais, levaram para uma casa de repouso, levaram para um asilo. Não façam isso não, irmãos, porque seus pais já estão velhos, já estão idosos. Eu nem gosto de falar essa palavra velhos, porque é uma palavra que denigra um pouco, né? Já estão idosos e não podem mais procurar uma justiça, porque existem na lei que os filhos que abandonam os pais, eles têm respaldo, os pais têm respaldo na justiça. É só procurar a justiça, mas acontece que muitos idosos, os filhos já pegam, já levam para uma casa de repouso, para um asilo, sequer dando a chance deles poder até conversar com alguém. Eles não querem a responsabilidade
de cuidar de um pai, muitas vezes doente, de uma mãe, muitas vezes já com começo de Alzheimer, ou muitas vezes já com um pouco de esquecimento, talvez, ou muitas vezes já lento, porque isso já é da idade. A pessoa, quando ela fica idosa, ela já fica mais devagar, ela já não tem mais o reflexo que um jovem tem. Mas lembre-se, você também vai envelhecer. Lembre-se, você também tem filhos. Lembre-se que seus filhos estão vendo o que você está fazendo. E o exemplo que você está dando, eles vão fazer a mesma coisa com você. Porque na palavra de Deus fala, o que o homem planta, ele colhe. Isso daí é notório. Portanto, vocês que abandonam seus pais, eu não estou falando para aqueles que não abandonam, porque tem muitos filhos bons, maravilhosos, que não abandonam seus pais por nada desse mundo. Fica com seus pais ali acompanha seus pais até no último lugar do repouso eterno. Para esses pais, eu dedico toda a minha... Olha, não tem nem palavras. Não tem nem palavras de tão maravilhoso que são esses filhos. Mas esses filhos cruéis, essas noras ingratas que tomam posse dos filhos e se esquece que se elas têm o marido que elas têm, é porque a mãe os criou. Olha, noras, vocês que judiam das suas sogras, vocês que judiam dos seus pais, cuidado, viu? Que isso tudo vai voltar para vocês. Reflita, Jesus Cristo está voltando e os olhos de Deus correm nos quatro cantos do mundo em segundo. Dos olhos de Deus ninguém consegue escapar. Portanto, vocês que fazem isso com seus pais, cuidado. Ainda está em tempo. Se vocês levaram seus pais para um asilo, para uma casa de repouso, vá lá buscá-los. Porque por mais que vocês vão visitar, vocês vão visitar uma vez por semana. E uma pessoa idosa, ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, ela precisa de amor, como vocês precisavam na sua pequenez, quando vocês eram pequenos. Suas mães, seus pais lhe ensinaram os primeiros passinhos, deram a primeira colheradinha de comida na boquinha de vocês, ensinaram vocês em tudo. Vocês sabiam que o ser humano é o pior, o bebê humano é pior 1000 vezes do que qualquer animal para ser criado? Porque um animal, quando ele tem um filhote, ele já sai do ventre da mãe dele, ele já vai procurar se levantar e procurar o peito da mãe. O humano não. O humano ele tem que ter um cuidado especial. A mãe tem que estar ali. Quando ele começa a engatinhar, a mãe tem que estar em cima, porque senão ele pode se queimar, ele pode pegar alguma coisa, pode engasgar, colocar na boca, tudo isso. Irmãos, eu peço para vocês, em nome de Jesus de Nazaré, vocês que estão fazendo isso para vocês, para os seus pais, reflitam, pensem bem, que tudo aquilo que se faz aqui se paga. Vocês vão pagar. E o preço é muito alto. Vocês vão pagar. Para vocês não pagar, só se vocês morrerem antes da velhice. Aí vocês não pagam aqui no mundo, mas vão pagar lá no inferno. Porque quem abandona, despreza um pai e uma mãe, não é digno de nada. Ele é digno, é do inferno mesmo. E se ele não morrer, ele é digno dos filhos dele fazer a mesma coisa com ele quando ele envelhecer. Certo, irmãos? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Reflitam, façam um retrospecto na vida de vocês. Pensem bem no que vocês têm feito com seus pais. Tratem-os com carinho, com amor. Lembre-se que um dia vocês foram pequenos. Lembre-se que um dia seus pais
saíram correndo de madrugada com vocês para levar num médico, debaixo de chuva, debaixo de garoa. Lembre-se tudo disso. E reflita. Se vocês colocaram seus pais num asilo ou numa casa de repouso, vá lá e tira-os. Se a nora maltrata os sogros, cuidado, hein? Que você também vai envelhecer, certo? Reveja os seus conceitos, viu? É só isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Aqui quem falou foi a missionária Elza, certo, gente? E eu falo não por mim, mas eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus nesse dia lindo de domingo, esse sol maravilhoso que Deus nos concede para os bons e para os maus. Então, fiquem com Deus e que Deus proteja vocês, que tenham um excelente domingo. Deus abençoe a todos. Um bom almoço para todos vocês.